Olá, pessoal. Agora vamos falar sobre a corrente elétrica galvânica. Bom, na segunda aula do primeiro módulo, você aprendeu que os tecidos biológicos apresentam uma grande quantidade de energia, e isso devido às cargas que a gente tem imersos no líquido intracelular e extracelular. São os íons positivos e os íons negativos que estão dissolvidos nos fluidos. Dentre eles, nós encontramos sódio, potássio, cloro e muitos outros. Então, a gente já viu isso, que esses tecidos têm muitas cargas, tá? Será que é possível aumentar o movimento dos íons do nosso corpo aplicando corrente elétrica? E isso a gente também já viu que sim. Existem 3 formas da gente aumentar essa movimentação iônica, né? Que é o caso pelo aumento da temperatura, pelo aumento da concentração ou pelo gradiente elétrico. Então, se eu vou aumentar essa movimentação iônica, obviamente vou facilitar as trocas metabólicas. Então, a resposta aqui nesse caso seria sim. Utilizando-se a corrente elétrica, esses íons podem ser colocados em movimento e provocar reações químicas no organismo com efeitos diferenciados. Então, o que é essa corrente galvânica? A corrente galvânica, gente, ela está em muitos equipamentos da estética. Vocês vão encontrar inúmeras marcas no mercado, mas lembre-se, corrente galvânica é a mesma em qualquer um. Então, o que é essa corrente? É um tipo em que o fluxo dos elétrons possui mesma direção e intensidade constante. Lembra que na primeira etapa eu mostrei para vocês o que era uma corrente contínua? Dei até o exemplo da corrente galvânica, né? Então, aqui nós estamos só reforçando esse conhecimento. A corrente galvânica é uma corrente em que o fluxo vão estar todos na mesma direção. Observe que aqui eu coloquei esse desenho onde eu tenho uma corrente unidirecional em vermelho e tem uma corrente alternada em azul. Então, a corrente contínua é essa daqui, a vermelha. Ela saiu do zero, foi até a intensidade de 1 mA, que aqui a gente já falou também que esse gráfico aqui é da intensidade pelo tempo. Então, essa linha é a do tempo e essa linha da intensidade. No caso, a corrente contínua, ela se inicia e até o final do tempo que eu coloquei para fazer a aplicação, ela vai permanecer sempre unidirecional. Então, nesse caso aqui, ela está com a carga positiva. Poderia ela vir também contínua com a carga negativa. Vamos observar mais um pouco o que eu acabei de falar para vocês. Esse tipo de corrente apresenta 2 polos, o positivo aqui ou o negativo. Por que essa corrente, então, tem esses 2 polos? Porque é necessário formar um circuito por onde ela vai passar. Então, ela pode começar, ela vai sair aqui com a carga positiva e ela vai chegar até o polo negativo que vai fechar o circuito. Quando a gente aplica esse tipo de corrente elétrica, eu não posso deixar de colocar os 2 eletrodos em contato com a pele, porque aí a corrente vai se dispersar e ela não vai ter o efeito que eu desejo. Então, geralmente, quando a gente aplica essa corrente, eu vou ter um eletrodo que vai ficar em contato com o rosto e o outro que vai ficar somente para receber essa corrente e fechar o circuito. Aqui ela pode ser carga positiva e aqui ela vai ser carga negativa. Observe que existem uns efeitos muito importantes quando a gente aplica corrente elétrica. Um deles é a questão dos efeitos da corrente no polo positivo. Então, quando eu aplicar a carga positiva no meu cliente, o que vai acontecer naquela área? Lembre-se que o primeiro efeito da corrente é o efeito Joule, é o calor. Então, quando eu colocar
essa corrente galvânica na polaridade positiva vai produzir ácido pela presença do ácido clorídrico que é fabricada pela corrente no momento da aplicação. E aí ele tem um efeito, uma ação bactericida. Muitas vezes a gente quer aplicar uma corrente elétrica numa pele, por exemplo, acneica. E eu sei que essa pele é cheia de bactérias, isso em função do grau de acne ou da higiene. Mas observe que se eu não tiver uma ação, não colocar uma ação bactericida, eu não vou fazer muita coisa nessa pele, porque eu tenho que matar esses germes. Então, essa corrente elétrica na polaridade positiva vai poder fazer isso. E olha que eu não estou falando dos efeitos da corrente em relação ao produto que eu estou aplicando é que vai ter essa ação. Não, eu estou falando aqui somente da aplicação da corrente elétrica. Digamos que eu tenha vontade de aplicar um tipo de procedimento para ter uma ação bactericida e eu não tenho um cosmético para fazer isso. Então, eu simplesmente vou ligar a minha corrente galvânica, colocar o eletrodo em contato com a pele e na modulação do parâmetro eu vou colocar carga positiva. Nessa carga também eu vou ter uma ação vasoconstritora. Então, se eu tenho uma ação vasoconstritora, eu vou diminuir o calibre desses vasos e eu vou diminuir a quantidade de líquidos que vão chegar na área. Então, dessa forma, eu posso fazer acontecer vários outros efeitos. Mas, no primeiro momento, eu tenho a ação de vasoconstrição. Então, lembre-se, o polo positivo da corrente elétrica, ele tem uma ação bactericida e ele é também vasoconstritor. Aqui um exemplo para vocês. Quando eu tenho uma pele acneica, eu tenho várias características importantes, que são comedões abertos e fechados, pápulas e pústulas, nós temos edema, inflamação, hipercromias pós-inflamação. Então, veja que essa pele é oleosa, nela a gente vai encontrar a bactéria e eu preciso ter uma ação para diminuir essa inflamação, que é o principal. Então, para eu diminuir a inflamação, eu tenho que diminuir os edemas. Então, que tipo de ação ia favorecer essa redução de edemas? Seria uma ação de vasoconstrição. Então, para que ocorra essa vasoconstrição, eu vou aplicar a corrente elétrica com polaridade positiva. A corrente galvânica na polaridade positiva. E aí, gente, diminuindo edemas, eu diminuo o processo inflamatório, tá? Quando eu tenho edema, eu tenho muito líquido ao redor das células. Eu tenho uma concentração muito grande. E o que acontece? Eu preciso diminuir isso. Uma das formas de diminuir seria o quê? Aplicar algum tipo de tratamento que pudesse fazer uma drenagem. Então, eu posso fazer uma drenagem linfática manual para ajudar nesse processo. Eu posso utilizar a microcorrente, que nós ainda vamos falar sobre isso, mas eu também posso utilizar a corrente galvânica na polaridade positiva. Não precisa colocar produto nenhum, apenas um meio de acoplamento, que seria o que um gel de contato, por exemplo, e aplicar no rosto do seu cliente. Esse tipo de tratamento eu chamo de desinflamação, porque na maioria das vezes, quando se tem uma pele acneica com um grau mais elevado, às vezes o profissional não pode fazer uma limpeza de pele, ele não pode fazer extração. Então, o que é ideal? Que ele primeiro desinflame aquela pele. Depois, quando for noutra ocasião que essa pele estiver melhor, que ela poderá fazer uma limpeza de pele, tá? Vejamos agora os outros efeitos da corrente nos polos. O outro efeito, gente, é que vai ser gerado com a corrente no polo negativo. Então, no polo negativo, eu vou produzir alcalinidade, certo? Vou ter uma ação mais para desengordurar,
e ao mesmo tempo ela é irritante. No caso, ela vai ser vasodilatadora e hidratante. Essa situação, gente, é muito importante. Lembra que eu falei para vocês que dependendo da quantidade de energia, da frequência ou da carga, eu poderia ter situações diferentes, efeitos diferentes? Então, nesse caso aqui, com essa irritação que essa corrente vai provocar na polaridade negativa, eu vou gerar bastante calor. E com isso eu vou ter o quê? Uma ação vasodilatadora importante. Se houver uma vasodilatação, um aumento do calibre aqui desse vaso, obviamente mais sangue vai passar pelo vaso e aí eu vou ter mais líquidos entre as células, mais líquido, com mais oxigênio, com mais nutriente, que é muito importante para a manutenção do metabolismo celular. Então, lembre-se, na polaridade negativa, eu vou ter uma ação vasodilatadora, que é o mais importante. Vejamos agora o exemplo. Aqui você tem uma pele envelhecida. Quais são as características principais que eu vejo nessa célula? É uma pele mais seca, mais desidratada, opaca, porque tem menos óleo, menos brilho, então pouca oleosidade. Vão aparecer linhas de expressão por conta dessa desidratação e a mímica facial. Em seguida, podem acontecer rugas dinâmicas e estáticas, aparecerão sulcos, né? Fissura labial e pitose. Olha aqui a pitose, que está fazendo com que esse rosto perca a harmonia, os contornos não estão mais definidos. Então, nesse caso, eu iria aplicar corrente galvânica com polaridade negativa. Então, nesse caso, você poderia trabalhar promovendo uma irritação na área, calor, vasodilatação e aumento dos nutrientes. Aqui nesse caso também eu não vou colocar produto, eu apenas vou colocar um meio de acoplamento, um gel de contato, tá? Então, o que eu estou querendo? Somente os efeitos da corrente galvânica na polaridade positiva. Então, a partir do momento que eu gero vasodilatação, eu tenho aumento de oxigênio e aumento de nutrientes. Aqui só para vocês fixarem esse conteúdo, que é muito importante quando a gente vai aplicar corrente elétrica. Corrente elétrica galvânica que separa os polos, né? Então, temos polo positivo e polo negativo. Quais os efeitos? No polo positivo, ele vai repelir os íons positivos. Lembra que eu falei da lei da biofísica, da atração e repulsão? Então, quando eu coloco a carga positiva no meu cliente, ele vai repelir os positivos e ele vai atrair os negativos. Ele também vai me dar uma ação de vasoconstrição e vai ajudar a diminuir os edemas. Ele também pode me dar uma ação analgésica, poderá endurecer os tecidos, provoca coagulação e tem uma ação anti-inflamatória. Tudo isso, gente, é consequência da vasoconstrição. Então, como eu disse para vocês, diminui o edema, diminui o processo inflamatório, tá? Aqui no polo negativos, ele vai repelir os íons negativos. Então, cargas iguais se repelem. Mas ele vai atrair os íons positivos. Aqui já é atração de cargas. O mais importante desse polo, ele vai provocar vasodilatação. Então, com o calor também, ele ajuda a amolecer os tecidos. Aqui ele vai hidratar, porque vão chegar mais líquidos na área e fluidificar. Então, observem que os polos da corrente têm efeitos bem diferentes e que você pode aplicar no seu dia a dia sabendo o que está fazendo. Então, no polo positivo, eu usaria em pessoas que estão com peles inflamadas, edemaciadas, como no caso de uma pele acneica. No caso do polo negativo, eu usaria em pessoas
que estão com pele desidratadas ou com envelhecimento cutâneo. Aqui nós temos outros efeitos fisiológicos que a gente observa e que são muito importantes, que já foram comentados nas outras aulas, e aqui a gente está só fixando o conteúdo. Efeito fisiológico, osmótico. Então, vou melhorar a osmose naquela área, vou melhorar o transporte de água naquela área. Então, constitui-se na movimentação dos fluidos através dos rios e, consequentemente, efetuando a osmose. Vocês já viram que esse transporte vai acontecer do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E isso aqui é o que vai acontecer. Então, nesse caso aqui, a osmose, ela entra para equilibrar, para dar um equilíbrio da substância, né, dos fluidos meio ou do intracelular e extracelular. Aqui temos efeitos eletroquímicos. A gente já viu que existem várias reações químicas que a corrente elétrica pode dar. Mas aqui só para lembrar, no polo negativo eu vou ter uma reação alcalina, como eu já falei, vou liberar hidrogênio, que vai formar hidróxido de sódio e, consequentemente, vai me dar uma ação cáustica, formando uma esclerose de tecido. Então, de certa forma, eu provoco uma irritação muito grande naquela área. Também é importante ressaltar que a corrente separa as cargas do tecido próximo, quer dizer, quanto mais próximo do local onde eu estou trabalhando, eu vou ter uma dissociação dessas cargas e aí eu vou atrair as cargas iguais ou diferentes e vou repelir as cargas iguais. Que aí eu tenho, mais uma vez, o fenômeno das leis de atração e repulsão de cargas. Modificações vasomotoras, porque se produz calor, vai ajudar a dilatar os vasos. Aumenta a permeabilidade da membrana. Sempre que eu aplicar a corrente elétrica, eu vou mudar esse potencial, como eu já falei anteriormente. E essa alteração na membrana facilita a passagem dos rios no processo de difusão, nos processos das bombas de sódio e potássio, tá? E é também muito importante para a introdução de ativos cosmetológicos para execução da função. Então, nesse caso, ele vai ajudar também, através da lei de repulsão, ele vai ajudar a introduzir íons cosmetológicos na pele. Bom, e aí você poderia se perguntar, quando é que eu vou usar essa corrente galvânica na estética? Então, eu posso dizer a você que a gente vai utilizar essa corrente em vários procedimentos. Muitas vezes, existem profissionais que compram equipamentos com várias funções, com vários tipos de corrente elétrica e às vezes só aplica alta frequência. Então, nesse caso, você está vendo que a corrente galvânica, ela tem efeitos na polaridade positiva, na negativa, ela pode ajudar a aumentar a movimentação iônica, transporte de substâncias, e ainda pode ajudar na permeação de substâncias. Então, são realmente muitas coisas que podem ser feitas, desde que eu entenda qual o efeito que ela produz. Então, observe que eu posso usar essa corrente, por exemplo, na limpeza de pele? Sim. Nada me impede de utilizar esse tipo de procedimento. Se eu fizer uma limpeza de pele numa pele oleosa e eu vejo que eu posso aplicar a corrente elétrica para dar um resultado melhor, por que não introduzir, tá? Algumas pessoas gostam de fazer só a receita de bolo, aquele passo a passo de 1 a 10 e não altera nada. Então, a limpeza de pele, ela não é vista como um tipo de tratamento, eu estou só limpando. E, no entanto, todo tratamento estético facial, ele começa de uma limpeza. A partir disso, eu posso trazer vários benefícios. Um deles, e que está dentro do procedimento, é a aplicação de máscara facial no final dos procedimentos. Nem todo mundo coloca. Faz o quê? Uma extração,
coloca uma máscara de gel calmante e simplesmente, depois de passar o tempo, retira e bota filtro solar. Lembre-se que nesse momento você não está repondo o manto hidrolipídico e é isso que você tem que fazer. A máscara final vai servir para isso. A máscara calmante pode dar uma acalmada, mas nem sempre ela resolve isso. E, no entanto, se eu colocar uma máscara final, eu posso resolver e trazer essa pele para um pH fisiológico. No caso da hidratação, também posso utilizar a corrente galvânica para isso. Ou eu posso utilizar na polaridade negativa, ou eu posso fazer a introdução de substâncias para hidratação. No caso da pele acneica, eu poderia usar, como eu já falei anteriormente, uma carga positiva, diminuir edema, matar bactérias. No tratamento da pele envelhecida, eu aplicaria a carga negativa para me dar o quê? Uma irritação e hidratação. Por que logo após essa irritação tem a hidratação? Porque para reverter esses efeitos da irritação, a célula começa a jogar água para poder promover um equilíbrio. Tudo que a gente aplica em procedimentos estéticos tem as indicações e contraindicações. Então, quando você vai aplicar, observe, faça uma boa avaliação. A sua cliente pode realmente aplicar essa corrente elétrica? Ela alguma vez apresentou alergia a alguma coisa? Porque quando você aplica, geralmente aquela área vai ficar vermelha, mas isso não é por conta de alergia, isso é por conta da vasodilatação. Só que algumas pessoas vão desenvolver essa hiperemia, mas elas também vão desenvolver um prurido, uma coceira na área. Se isso acontecer e gerar um edema, é porque a pessoa tem uma alergia. Então, você vai parar a aplicação que você estava fazendo. Outra contraindicação é sobre o útero gravídico. Em mulheres grávidas, a gente tem que ter o máximo de cuidado quando for aplicar qualquer tipo de tratamento. Eu não indico utilizar corrente elétrica em nenhuma etapa. Algumas pessoas relatam que usam alta frequência sem problema, mas não no primeiro trimestre. Deixa para usar a partir do 4º mês. Fica a critério de vocês, mas eu não indico a aplicação dessa corrente elétrica. Não existe uma contraindicação absoluta, a gente não vê relatos em estudo científico falando sobre isso. Porém, se acontecer alguma coisa com a gestante, eles podem relacionar ao procedimento que foi feito, apesar de não ter esse potencial. Eixo cardíaco, eixo de marca-passo. Se você tiver um marca-passo no corpo, você tem um tipo de eletricidade, então você não pode colocar outra eletricidade perto. Lembra-se da questão do magnetismo? Então, esse marca-passo poderá deixar de funcionar corretamente, e o que seria muito ruim. No caso do eixo cardíaco, também não é importante passar, pode ter alterações. A gente tem também uma bioeletricidade cardíaca e podemos alterar esse funcionamento. Existem outras indicações que são até relativas. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma placa numa perna ou na coluna, alguma coisa desse tipo. E aí o profissional fica com receio de aplicar corrente elétrica no rosto. Não tem problema, tá? Quando a gente tem placa de metal na área da aplicação, aí eu não vou fazer. Mas se não for na área, pode aplicar sem problema. Bom, mais uma vez aqui eu coloco as referências e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para vocês pesquisarem e tentar comprar livros, estudar. Eu gosto muito desse livro, Modalidades Terapêuticas das Disfunções Estéticas, do Borges, acho fantástico. Tem um outro livro novo dele, que também é muito bom.
Esse livro de biofísica é a parte todinha do início da eletricidade, das leis, dos parâmetros, corrente elétrica. Esse Guiriguis também. E como não falar do Guyton, que é um tratado de fisiologia, onde você vai ver o funcionamento de todos os órgãos do corpo. E para um profissional da área da saúde, é bom que ele tenha todo esse entendimento. A partir de agora eu vou falar sobre as funções da corrente galvânica, como a gente vai aplicar. Você já viu todos os efeitos da corrente na polaridade positiva e negativa, e aí nós vamos ver o que podemos fazer em termos de procedimento na área da estética.